Bom é render graças ao Senhor e anunciar as suas maravilhas. Dele é a honra, dele é a glória, dele é o poder, para sempre, para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de sermões no Sermão do Monte. Por isso, peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós leremos hoje do versículo 13 ao versículo 14. Mateus, capítulo 7, do 13 ao 14. Mateus 7, 13 ao 14. Diz assim a Sagrada Escritura: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Oremos uma vez mais. Santíssimo e glorioso Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grande em poder, em glória, em beleza, e toda a terra está cheia da Tua bondade. A Tua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a Tua fidelidade. E em Cristo Jesus nós podemos experimentar pessoalmente todas essas coisas, ó Deus. Nós podemos ouvir que o Senhor é bom e podemos perceber a Tua bondade em nossa vida. Em Cristo Jesus nós somos chamados a cultuar-Te e aqui estamos, Senhor. Mas agora, Pai, carecemos e desejamos, Senhor, ouvir mais da Tua palavra. Desejamos, Senhor Deus, que a Tua palavra fale profundamente e calhe em nosso coração, para que o nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar sejam transformados pelo Senhor. Ó Deus, não há nada em nós que possa merecer nenhum auxílio do Teu Santo Espírito neste momento. Mas em Cristo Jesus, o nosso mediador, nós imploramos a Ti que a Tua palavra, Senhor Deus, seja ouvida com reverência, com interesse e principalmente que o Teu Santo Espírito a aplique ao nosso coração. Tira de nós, ó Deus, as vendas dos olhos. Tira de nós, ó Deus, a surdez dos ouvidos. E, ó Deus, tem misericórdia. Porque, de fato, aquele que fala não tem nada a dizer de si próprio. Não há nada que possamos aproveitar que venha do homem, mas somente da Tua palavra. Portanto, tem misericórdia de nós. Socorre-nos neste momento. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos, um dos maiores livros, talvez, já escritos na história da humanidade, foi escrito alguns séculos antes de Cristo, é chamado de A Odisseia. Foi escrito por Homero. E conta a história de um guerreiro chamado Odisseu, que viaja de volta para casa depois de terminada aquela famosa Guerra de Troia, que até já virou filme por aí. A história de Odisseu é bastante interessante, porque ele é um guerreiro grego que passa 10 anos em uma cidade bastante distante da sua terra natal, lutando em uma guerra sangrenta. Mas após acabar a guerra, após obter a vitória sobre os inimigos, está na hora de voltar para casa. Mas a volta para casa nem sempre é algo fácil. E o livro, o grande épico de Homero nos conta a história de Odisseu retornando à sua terra natal, a terra de Ítaca. E durante todo esse percurso, ele enfrenta tempestades, naufrágios, lutas terríveis, monstros mitológicos, tudo isso porque ele tem um desejo em seu coração: retornar para Ítaca, retornar para sua esposa Penélope, retornar para seu filho Telêmaco. No texto que nós lemos, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordena entrar na difícil viagem
que nos conduzirá de volta para casa. Assim como Odisseu entrou em uma jornada terrível, de forma semelhante, o nosso Senhor nos leva e nos ordena entrar em uma viagem de fato perigosa, de fato, por vezes, bastante difícil, mas que tem um destino muito melhor do que apenas a nossa terra natal. Tem como destino o reino dos céus. Por isso, o tema do sermão dessa noite é: entre pela estreita porta do reino. Entre pela estreita porta do reino. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo agora, a partir deste versículo, passa a sua última parte do Sermão da Montanha. Até o versículo 12 do capítulo 7, o nosso Senhor Jesus Cristo se levanta como o grande, verdadeiro e novo Moisés, que não está dando agora a lei de Israel para um povo, mas está dando a lei do reino para seus discípulos. E ele faz isso durante todo o Sermão do Monte. Ele mostra quais são os valores do reino. Ele mostra quais são os critérios que nós devemos seguir na nossa vida. E agora, nessa última parte, ele convoca todos aqueles que o escutaram a responder. A responder. Isso é dividido em 4 partes. No texto que nós estamos, o Senhor Jesus Cristo dará uma ordem, um mandamento. E nos demais textos, até o final do capítulo 7, ele dará mais 3 avisos, que tem como mesmo objetivo fazer com que as pessoas respondam ao sermão que ele acabara de pregar. Portanto, aqui Jesus Cristo está dando uma ordem. Ele está impelindo as pessoas a participarem do reino, a entrarem pela porta do reino. E Jesus Cristo não apenas dá uma ordem, mas ele também mostra os motivos pelos quais as pessoas que o estavam ouvindo e pelos quais nós também devemos entrar na porta do reino. Portanto, entre pela estreita porta do reino, em primeiro lugar, pois a porta espaçosa te levará ao inferno. Cristo Jesus começa o versículo 13 com uma ordem: entrai, entrai. A ideia dessa ordem aqui não é apenas uma sugestão, nem é tampouco um mandamento que você pode postergar. A ideia que Jesus Cristo está transmitindo, usando exatamente essa palavra, é urgência. É como se ele estivesse se virando às pessoas daquela época e dizendo algo como: entrem logo, entrem agora. É uma ordem que deve ser cumprida imediatamente, porque o assunto que está sendo tratado é de suma importância. Não é uma ordem que você pode postergar, não é uma ordem que você pode pensar sobre, não. É uma ordem que deve ser atendida com urgência. E qual é a ordem? Entre pela porta apertada ou pela porta estreita. Jesus Cristo começa a se utilizar aqui de uma linguagem bastante comum na literatura judaica, tanto no Antigo Testamento quanto nos livros apócrifos, ou até mesmo livros que as pessoas escreviam na época, que é a ideia de colocar diante das pessoas 2 caminhos ou 2 portas. É basicamente o que o Antigo Testamento mostra acerca do caminho do sábio e o caminho do tolo. É um recurso muito comum no Antigo Testamento. Por exemplo, em Deuteronômio 30:19, depois que Moisés repete a lei de Israel para o povo, para aquela segunda geração que estava prestes a entrar na Terra Prometida, ele diz: vejam bem, eu acabei de colocar diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vivais. E é bastante interessante que Jesus Cristo, sendo o novo e verdadeiro Moisés, faz exatamente a mesma coisa. Ele coloca a lei diante do seu povo, os princípios do reino, e depois que ele termina de fazer isso, o que ele faz? Entrem. Sejam adeptos do reino. Creiam no que eu estou falando.
E é bastante interessante que a passagem usa de duas figuras, a porta e o caminho. Mas é bem provável que essas duas coisas sejam basicamente sinônimas. O que Cristo Jesus está querendo ensinar aqui é que há dois estilos de vida completamente diferentes. O estilo de vida do sábio e o estilo de vida do tolo. O estilo de vida daquele que adere ao reino e ouve as palavras do Senhor, e o estilo de vida do ímpio, que é contrário aos padrões do reino. Nós vemos algo parecido e também utilizando essa linguagem de dois caminhos no Salmo 1. O Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado o justo que não se assenta no caminho dos escarnecedores, etc. Ele vai descrevendo tudo isso. E ele vai mostrando quais são as atitudes do homem bem-aventurado. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, e ele é extremamente abençoado. Mas lá no meio do Salmo ele diz o seguinte: o ímpio, porém, não é assim. Percebem? Dois caminhos, dois estilos de vida completamente diferentes. Cristo aqui então está mostrando que há duas coisas a serem feitas. Ou você segue o estilo de vida do reino, você adere ao reino, você crê em Cristo, ou você não crê. Ou você ouve a ordem do Senhor e atende a sua ordem, entrai, ou você rejeita a sua ordem e não entra. O que nós podemos aprender de bate-pronto nesse texto é que não existe neutralidade no reino. Não existe neutralidade. Ou você obedece à ordem de Cristo ou a desobedece. Não há meio caminho. Não há um lugar neutro. Não há em cima do muro. Porque Jesus Cristo está dando uma ordem urgente. É entrar ou não entrar. Não há como, meus irmãos, nós dizermos que somos cristãos e andarmos em dois caminhos distintos e entrarmos por duas portas distintas. Ou nós somos aqueles que ouvimos a palavra do Senhor e se comprometem com o Senhor profundamente, de todo o coração, de toda a vida, de toda a alma e de todo o entendimento. Ou nós somos aqueles que rejeitam a ordem do Senhor e não seguem a Ele de toda a alma, de todo o coração e de todo o entendimento. Não há neutralidade no reino. E Jesus Cristo então começa agora a argumentar porque as pessoas devem aderir ao reino, porque as pessoas devem entrar pela porta estreita, porque elas devem, ou depois de ouvir tudo que ele pregou, inclusive depois de ouvir tudo que nós ouvimos durante meses aqui, por que nós devemos aderir ao reino? Então ele fala sobre o primeiro caminho, ou sobre a primeira porta, que é a porta larga e o caminho espaçoso. Vejam quais são as características do estilo de vida daqueles que não creem e não aderem ao reino. O caminho deles, olhando assim, bastante superficialmente, é bastante cômodo, é bastante convidativo, e é bastante popular. É o caminho da maioria. Porque vejam o que Cristo diz, que a porta é larga. É fácil de passar. O caminho é muito espaçoso. É muito confortável. É convidativo. É fácil. É tranquilo. Não tem grandes perturbações. E ainda por cima, você tem muita companhia, porque são muitos os que entram por ele. Muitos. 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 E o que significam essas duas expressões, larga e espaçoso? Vejam que a porta é larga no sentido de que ela não apenas permite que pessoas entrem, mas também não exige que nenhuma bagagem seja deixada do lado de fora. A ideia aqui é de uma pessoa que está carregada de diversos pecados, de diversos princípios e valores que são completamente contrários ao reino, de práticas que são contrárias a tudo que Jesus Cristo já disse desde o capítulo 5. Mas a porta é larga. Não há exigência nenhuma no caminho dos pecadores de deixar os pecados.
E é por isso que ele é tão cômodo. É por isso que ele é tão convidativo. Afinal de contas, se você ama a sua vida pecaminosa, se você ama desagradar ao Senhor, se você ama viver sem compromisso nenhum, este é o seu caminho e ele é muito bom para você. Afinal de contas, você tem tudo o que você quer. Você nunca quis compromisso com o Senhor. Você nunca quis uma vida de compromisso e vida profunda de comunhão e de renúncia. Bom, o caminho largo não exige nada disso. O caminho largo não exige renúncia. O caminho largo não exige luta diária contra o pecado. O caminho largo não exige nada que vai te deixar desconfortável. Se você gosta de mentir, ótimo! Esse é o seu lugar. Se você ama a imoralidade, maravilha, aqui tem bastante gente inclusive para te ajudar nisso. E mais uma vez, você não está sozinho. Afinal de contas, esse caminho é lotado. Porque como ele é fácil de entrar, e ele é bastante espaçoso, cabe muita gente. Cabe muita gente. Então vejam que o caminho que Cristo mostra é aquele caminho que acomoda tanto as pessoas quanto suas bagagens de pecados e valores contrários ao reino. Basicamente, esse é o caminho de sucesso ou de alegria, pelo menos momentânea, se tudo o que você deseja está nesta vida. Se tudo o que nós desejamos está nesta vida, se tudo o que nós mais almejamos tem a ver com conquistas físicas, materiais e momentâneas, o caminho largo é o nosso lugar. É onde nós vamos ter tudo o que nós queremos. Porque nós temos a ilusão no meio evangélico brasileiro, isso porque é repetido continuamente, de que vir a Cristo é vir para um estado de vida mais fácil. E normalmente o discurso é que se você vir a Cristo, você vai ter sucesso na sua vida. Mas a verdade é que o que Cristo mostra aqui e o que toda a Escritura nos revela é que a tendência é que seja o contrário. A tendência é que se você vir a Cristo, a sua vida em todas as áreas seja muito mais difícil. O seu trabalho vai se tornar mais difícil. Porque você não vai poder se portar como os seus amigos de trabalho se portam. Você não vai poder enrolar. E muitas vezes você vai ser injustiçado. A sua vida na escola vai se tornar bastante impopular. Porque as piadas que os outros rapazes e as outras moças fazem, você não vai poder fazer. Os assuntos que eles se interessam, você não vai poder falar. As séries e filmes que eles assistem imorais, você não vai poder assistir. E talvez você fique bastante isolado. Isso em todas as áreas da nossa vida. Talvez até mesmo na família. Mas enquanto isso, o caminho dos ímpios é bem mais fácil. É mais fácil eles conseguirem bons lugares no trabalho, porque eles podem trapacear. Não tem ninguém que os impeça disso. Eles podem muito bem ser muito aclamados nos seus ambientes de estudo, e muito populares, e podem sempre estar cercados de pessoas, porque afinal de contas, eles fazem tudo o que as outras demais pessoas querem, eles não têm restrições, eles não proíbem nada. E por vezes, e eu digo na maioria das vezes, os ímpios vão ter muito mais sucesso financeiro, material, e até às vezes familiar, porque eles não vão comprar briga com ninguém, do que nós. Isso é tão verdade que Asaf, no Salmo 73, fica escandalizado. Porque Asaf vai pensar o seguinte: Senhor, quase me resvalaram os pés. Por quê? Porque eu estou na casa do Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu faço tudo o que eu posso para guardar a tua lei. E eu estou cheio de problemas. Eu sou afligido dia e noite. Eu tenho diversos inimigos e eles não me dão paz. Mas então, eu olho para os ímpios. Eles não guardam a tua lei. Eles não se preocupam com o Senhor. Eles não ligam para o culto. Eles não ligam para nada. Se eu fizesse, aliás, se eu pensasse aquilo que eles fazem, diz Asaf, eu já estaria condenado. Mas eles fazem tudo isso e a casa deles está cheia de recursos. O celeiro deles está cheio, a família deles é saudável, a carne dele é vigorosa.
Eles são cheios de filhos, olha como eles são abençoados. Muitas vezes o caminho do sucesso neste mundo é este caminho largo. E não estar neste caminho largo pode comprometer o nosso sucesso temporal. Tranquilamente. Tranquilamente. Portanto, o caminho largo é o caminho de sucesso daqueles que almejam o mundo. O mundo. É o lugar perfeito daqueles que não querem compromisso com o Senhor. É o lugar perfeito daqueles que não querem lutar contra o pecado. É o lugar perfeito para aqueles que querem facilidades. Mas, o versículo 13 não acaba aí. O versículo 13 não fala apenas das facilidades, das tranquilidades do caminho largo e nem da sua popularidade. O quão aclamado ele é pelo mundo todo. Mas ele também fala do destino do caminho largo, da porta larga. Cristo Jesus nos diz que o caminho e a porta, largos e espaçoso, é aquele que conduz para a perdição. Para a perdição. O que é essa perdição aqui? É o inferno. Cristo Jesus está fazendo uma alusão à condenação final que todos aqueles que seguem o caminho largo, ou seja, aqueles que não aderem ao reino, aqueles que não amam a Cristo, aqueles que não lutam contra os seus pecados, aqueles que não creem, terão de enfrentar. Jesus está fazendo uma alusão aqui ao juízo final, ao acerto de contas que certamente virá depois dessa vida. Jesus Cristo está nos mostrando que há um único destino para aqueles que aderem ao caminho largo. É o inferno. É o inferno. E veja como Satanás é astuto, porque ele vai tornar o caminho o quão mais atraente ele puder, para que as pessoas se foquem no caminho, para que as pessoas fiquem confortáveis com as suas vidas regadas a dinheiro, promiscuidade, imoralidade, mentiras e falta de comprometimento, para que elas se esqueçam o que vem depois. Há um livro, uma série de livros escrito por um autor brasileiro chamado L.L. Wurlitzer, que para nós presbiterianos é conhecido como Reverendo Leandro Lima. Ele escreveu alguns livros de fantasia, chamados As Crônicas de Olã, que é ambientado no tempo bíblico. É bastante interessante, vale muito a pena a leitura. E há um personagem chamado Ben, que é o personagem principal, que está ali trilhando o seu caminho. E em determinado momento, ele entra em uma floresta. E nessa floresta, ele acaba se metendo em algumas dificuldades, e ele precisa se esconder em um lugar. Um grande arbusto, como se fosse uma cerca viva enorme. Ele se coloca ali dentro e se esconde. De repente, estando ali naquele matagal, ele começa a se sentir muito bem. Ele começa a se sentir leve. O cansaço que ele trazia até então parece desaparecer do seu corpo. Ele está tranquilo. Ele começa a sentir prazer. Ele começa a sentir as suas forças revigoradas. Como um grande descanso em uma tarde tranquila. Mas de repente, uma mão entra no arbusto e o puxa para fora com tudo. E ele protesta e briga e falando: por que você me tirou de lá? Estava muito bom. Era tudo o que eu precisava. Eu estou num caminho angustiante. E esse lugar me deu tanto conforto, me deu tanto descanso. E aí a pessoa que tirou ele diz o seguinte: esse arbusto é conhecido como doce morte. Porque o que ele faz? Você entra nele e ele começa a sugar a sua força vital, a sua vida. Só que para você não sair, ele injeta em você uma série de sensações boas. E quando você percebe, você está morto. Mas é muito prazeroso. A doce morte. Cristo Jesus está mostrando que o caminho largo é semelhante à doce morte. É um caminho anestésico. É um caminho que as pessoas amam trilhar. Porque ele é tranquilo. Porque ele é como descansar em uma tarde tranquila.
Entretanto, o destino é a morte. O destino é a morte. Portanto, meu irmão, não se deixe seduzir pela doce morte. Não se deixe seduzir pelo caminho largo. Não se deixe seduzir pelas coisas do mundo. Não se deixe seduzir pelas facilidades. Não se deixe seduzir para longe do Senhor, porque certamente isso vai acabar muito mal para você. Não se deixe seduzir pela doce morte. John Bunyan, um grande puritano dos séculos passados, disse o seguinte: é bem verdade que muitos ímpios passam a vida desfrutando de tudo o que eles podem. Eles não se preocupam com Deus, eles amam o pecado, eles vivem em devassidão. Mas 20 segundos no inferno é o suficiente para fazer com que eles se esqueçam completamente de todo o prazer que eles tiveram em toda a sua vida. O destino daqueles que adentram a porta larga é terrível. É terrível. Não se deixe enganar. Perceba o destino do caminho largo. Portanto, entre pela porta, não a porta larga, do caminho dos ímpios, do caminho dos tolos, mas pela porta estreita do reino. Pois a porta espaçosa te levará certamente ao inferno. E segundo, pois a porta apertada te levará à glória eterna. A glória eterna. Jesus Cristo aqui é extremamente didático. Jesus Cristo está ordenando que as pessoas entrem pela porta, que elas de fato amem e acolham os valores do reino que ele acabara de pregar. E ele faz isso primeiro mostrando a realidade terrível que espera aqueles que não aderem ao reino. É bastante didático para nós. Nossa evangelização é assim. Primeiro nós mostramos a lei e mostramos como é desesperadora a situação daqueles que não estão em Cristo, mas depois, e é exatamente isso que Cristo faz, nós conduzimos e nós mostramos a realidade infinitamente superior daqueles que aderem ao reino. Cristo faz isso. E ele diz, no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Diferente do caminho dos ímpios, e a ideia aqui é exatamente essa, fazer um contraste absoluto. É exatamente o contrário. É um giro de 180 graus. É diferente. O caminho dos ímpios é largo, é espaçoso, é tranquilo. Mas a porta é estreita. E o caminho é apertado daqueles que amam o reino. E o que significa, portanto, uma porta estreita? Ora, é exatamente o oposto da porta larga. A porta estreita é aquela que não permite levar as bagagens do pecado com você. Quando Cristo Jesus nos diz que nós temos que adentrar a porta estreita, uma das coisas que ele está nos dizendo é que nós temos que deixar para trás todo o nosso antigo estilo de vida pecaminoso. E aqui, mais uma vez, não há neutralidade, tampouco parcialidade. É impossível. Ou você rompe completamente com aquilo que você amava antes de conhecer a Cristo. Aquilo que era mal, aquilo que era terrível, aquilo que te afastava do Senhor. Ou você não entrará por essa porta. É evidente que Cristo aqui não está falando sobre perfeição para a salvação. Tampouco de salvação pelas obras, não tem nada a ver com isso. Mas o que ele está nos mostrando é que aqueles que creem nele, aqueles que são súditos do seu reino, aqueles que ouvem as regras, as normas, as leis do reino e creem nela e as amam de todo o coração, não podem mais ser os mesmos. Nós não podemos mais ser os mesmos do que éramos antes.
É terrível ver alguém dentro da igreja não lutar contra os seus pecados e dizer, bom, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, e eu não tenho interesse nenhum em mudar. Eu acho que não tem problema nenhum eu vir aqui durante os finais de semana e durante a semana toda eu não ter preocupação nenhuma com o Senhor. Eu vou nas mesmas festas, eu converso sobre as mesmas coisas, eu sou exatamente igual a todos os demais jovens da minha idade, eu sou exatamente igual a todas as senhoras e senhores da minha idade, eu tenho as mesmas preocupações, eu não busco o reino em primeiro lugar. Ora, você nunca entrou na porta, porque a porta é estreita e ela exige uma total conversão de todo o coração. Mais uma vez, não é perfeição, é estilo de vida. Mais uma vez, não é ausência de pecado, é luta profunda, aguerrida, poderosa contra o pecado. É uma vida que busca em primeiro lugar o reino dos céus. É uma vida que busca em primeiro lugar agradar a Deus e não a si mesmo. É uma vida que deseja ardentemente Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, resumidamente é uma vida de tudo aquilo que nós cantamos aqui essa noite. Nós dizemos que Cristo Jesus é o nome que está acima de todo nome. Nós dizemos que Cristo Jesus é aquele nome que apazigua o nosso coração. Nós dizemos que Cristo Jesus é aquele que nós mais desejamos, mas nós não nos importamos com Ele durante toda a nossa rotina. Não é possível. A porta continua estreita. A graça não é desculpa, favor para o pecado. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 aos Romanos, diz, e portanto, se a graça é assim, nós pecaremos para que a graça seja ainda mais abundante? De jeito nenhum, nunca! Você precisa deixar de lado a sua bagagem para entrar no reino. Os pecados que nós nutrimos em nosso coração, o nosso estilo de vida, sem nenhuma preocupação com o reino dos céus. E o que são essas bagagens? São práticas, mas não apenas práticas. Porque nós às vezes pensamos que conversão tem a ver apenas com por exemplo, eu era um bêbado e agora eu estou sóbrio. Isso é verdade, tem que acontecer. Eu era uma pessoa que ia para as festas, ficava com um monte de gente e agora não. Eu amo a castidade, eu não faço mais esse tipo de coisa. É verdade, mas não é apenas isso. Tem a ver também com valores, tem a ver com forma de pensar, tem a ver com forma de encarar a realidade e o mundo, tem a ver com a forma com que nós interpretamos o mundo. Muitas vezes nós estamos cultuando ao Senhor, mas nós pensamos exatamente igual ao mundo. Nós seguimos as suas ideologias. Nós criamos os nossos filhos da mesma forma. Nós amamos diversas psicologias e filosofias que nos falam como nós devemos viver e até seguimos várias delas, sem nos importar se isso é bíblico ou não. A porta continua estreita. Ela tem a ver com práticas e valores, modo de pensar, e nós devemos romper com tudo aquilo que não tem nada a ver com o reino, com tudo aquilo que não passa pela régua que Cristo mesmo colocou durante todos esses 3 capítulos do Sermão do Monte. É deixar a bagagem. Mas o texto não diz apenas que o caminho, a porta é estreita, ou isso, estreita. Diz também que o caminho é apertado. E a palavra aqui utilizada para apertado é bastante interessante. Bastante interessante. Ela é uma cognata, ou seja, ela é sinônima de uma outra palavra bíblica que tem a ver com tribulação. Então, se nós fôssemos traduzir bem ao pé da letra mesmo o que o texto está dizendo no original, seria algo como, porque estreita é a porta e tribulosa, ou tribuloso é o caminho. A ideia é que o caminho é apertado, mas é porque alguém o está fazendo ser apertado. Ele é apertado por causa de pressão externa. O caminho é difícil, é apertado, porque tem vento contrário.
O mar é agitado, é terrível, porque as ondas estão batendo continuamente. Não é apenas um caminho estreito, é um caminho que é difícil, é um caminho cheio de pedras, é um caminho cheio de oposição. Essa mesma palavra e até mesmo esse mesmo conceito que Jesus coloca aqui é repetido pelos apóstolos quando eles louvam ao Senhor e dizem: importa entrar no reino do céu por meio de muitas aflições. Muitas aflições, é a mesma palavra que ele usa. Esse texto está lá em Atos 14, 22. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo é que não apenas a porta é apertada, mas o caminho é de fato difícil. Ser cristão é complicado, ser cristão exige muito. Na verdade, ser cristão custa tudo. Essa é a questão. E por que isso é tão difícil? É porque nós estamos em luta constante. É porque nós estamos cotidianamente nadando contra a maré, andando contra o vento, se espremendo contra a multidão que tenta nos empurrar para trás. É um caminho cheio de perseguição. É um caminho cheio de oposição. Satanás nos oporá. A nossa carne fará oposição. O mundo vai tentar nos dissuadir de continuar pelo caminho. E é interessante que a ideia aqui é que aqueles que fazem, que dificultam o caminho estreito e apertado, são justamente aqueles que estão no caminho largo. Justamente aqueles. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos mostrando é que é uma característica implícita, inegociável, inseparável do caminho do cristianismo, ser repleto de perseguição e forte oposição. Portanto, amado irmão, esteja disposto a enfrentar sofrimento na sua vida por causa de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: o discípulo não é melhor do que o mestre. O servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, eles farão o mesmo com vocês. E se nós somos cristãos, nós devemos estar dispostos a sofrer. Sofrer verdadeiramente pelo Evangelho. A perder o emprego. A ser isolados. A perder filhos. A ser mortos. Nós achamos que perseguição é algo muito distante de nós. Nós achamos que perseguição, nós achamos que dificuldade enfrentam aqueles que estão lá pregando o Evangelho na Coreia do Norte, na China, nos países muçulmanos. De fato, aquilo ali é perseguição no máximo que nós podemos imaginar. Mas não é o único tipo de perseguição. E talvez nós não sintamos a perseguição na pele, é porque nós não estamos incomodando tanto assim. Eu não estou dizendo que nós devemos desejar perseguição, mas eu estou dizendo que ela certamente virá. É impossível você viver como um crente em todas as áreas da sua vida e em nenhum momento você desagradar alguém. É impossível. É impossível você não correr o risco de perder o seu emprego em algum momento. É impossível você não correr o risco até mesmo de perder amigos e familiares, porque você não mais coaduna com o estilo de vida deles. É impossível. Nós oramos a Deus para que Ele amenize os efeitos da perseguição, como nós mesmos já vimos nas semanas passadas. Mas é verdade que é inseparável do caminho ser apertado. E quem está fazendo esse caminho apertado são os nossos inimigos. É Satanás, é a nossa própria carne que milita dia e noite para que nós cedamos. É o mundo que está ao nosso redor. Portanto, esteja disposto a sofrer. Mas, meus irmãos, se nós acabássemos esse sermão aqui, se Cristo terminasse a fala dele aqui, não restaria muito alívio e nem muita respiração para nós. Porque são 2 socos na boca do estômago que ele diz. Para aqueles que não creram em Cristo, é uma confrontação profunda. Você está indo para o inferno. É isso que Cristo diz. Sem rodeios. E aí você pensa, bom, eu não estou nesse caminho, eu creio em Cristo. Mas ele diz, a sua vida é difícil. E vai ser mais complicado à medida que você crescer. O caminho é apertado. É uma outra pancada na boca do estômago. Isso nos tira o ar, isso nos tira a esperança, isso nos dá medo. Mas Cristo não termina o texto aqui. Cristo diz que
assim como as características do caminho largo não se resumem à sua popularidade e à sua facilidade, mas tem a ver com o seu destino, as características do caminho estreito não se resumem à sua baixa popularidade e também à sua dificuldade. Mas o fator principal é para onde ele leva. O nosso Senhor Jesus Cristo diz que é de fato apertado o caminho, mas ele conduz para a vida. E mais uma vez, que vida é essa? É o exato oposto do que ele disse sobre perdição. Se a perdição é a destruição eterna no inferno, é a separação da presença benéfica de Deus, é o experimentar por toda a eternidade a ira do Deus Santo sendo derramada, o que é a vida? É a glória eterna com o nosso Senhor, nos novos céus e na nova terra. Vejam que esse sermão da montanha, e na verdade o evangelho de Mateus inteiro enfatiza uma palavra: reino, reino. O reino está entre vós, adentrai pelo reino. E por fim, virá um dia que este reino que agora está escondido, assim como uma semente de mostarda, florescerá. No dia da segunda volta do nosso Senhor. No dia que nós fecharmos os olhos aqui e experimentarmos, depois da volta de Cristo, esse mundo transformado, modificado, pleno, o reino de Cristo em sua máxima glória. Aquilo que nós cantamos diariamente, aquilo que nós almejamos mais do que tudo nessa vida, o reino consumado, a vida eterna, onde não há dor, onde não há nada que possa nos alcançar, senão a alegria perene, perfeita de uma vida na presença de Deus. É isso que nos aguarda no final do caminho, é isso que nos aguarda depois de enfrentarmos o caminho apertado, a porta estreita. Por mais difícil que o caminho seja, o destino é melhor. E aqui eu me lembro de uma canção de um cantor de country americano do século passado que no final da sua vida se converteu, o Johnny Cash. Ele se converteu ao cristianismo e depois de convertido ele escreveu uma canção muito bonita, que a tradução do seu título é Estranho Andarilho ou algo assim. E ele coloca em alguns trechos, de forma poética e bela, a realidade que Cristo nos mostra. Aqui eu gostaria que você prestasse atenção em alguns trechos da letra. Ele diz assim: eu sou um pobre desconhecido em viagem. Enquanto sigo viajando por este mundo, não há doença, não há fadiga ou perigo nessa terra brilhante para a qual eu vou. Eu sei que nuvens negras irão se acumular ao meu redor. Eu sei que meu caminho é árduo e íngreme, mas belos campos surgem diante de mim, onde os redimidos de Deus não mais chorarão. Estou apenas indo para além do Jordão. Estou apenas indo para casa. Amados irmãos, o seu destino é muito maior do que qualquer dor que o caminho possa causar. O seu destino é a glória eterna com Cristo. O seu destino é o reino consumado, onde não haverá choro, onde não haverá lamento, onde não haverá dor. Vale muito a pena. É melhor do que tudo que nós sequer consigamos sonhar nessa vida. O Senhor às vezes nos dá alegrias excelentes e nós devemos louvá-lo por isso. Mas a maior alegria que Ele possa conceder a nós nessa vida é nada perto do reino. É nada perto daquilo que nos aguarda. É nada. Portanto, não foque no caminho, nas agruras do caminho, mas levante os seus olhos e olhe para onde você está indo. Nós somos peregrinos estrangeiros, amados irmãos. E há uma pátria nos esperando. Mas há uma última advertência. O versículo termina dizendo que são poucos os que acertam com ela. A palavra acertam aqui poderia muito bem ser traduzida como acham. O que Jesus Cristo está dizendo é que a porta é apertada, o caminho... Aliás, a porta é estreita, o caminho é apertado. E são poucos os que encontram essa porta. São poucos os que acham este caminho. Eu não posso encerrar este sermão sem perguntar a todos os que estão aqui: você já encontrou esse caminho?
há uma coisa que parte o meu coração. O texto diz que são poucos. Não necessariamente em números, nós sabemos que os salvos são milhares e inumeráveis, mas em comparação a todas as demais pessoas, são poucos. E o que parte do meu coração, às vezes, é pensar na possibilidade de alguns que estão aqui agora não chegarem na pátria. De alguns dos adolescentes que cresceram nesta igreja irem para a faculdade e nunca mais voltarem. De alguns que passaram a sua vida sem nenhum tipo de compromisso com o Senhor e partirem sem Ele. A porta é estreita e são poucos. Você já entrou pela porta? Você já deixou sua bagagem para trás? Você já ouviu no fundo do seu coração a ordem, o mandamento de Cristo? Entre. Ah, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós que estamos aqui. Que o Senhor guarde as nossas crianças, que elas cresçam amando a Jesus Cristo. Que todos os que estão aqui sejam contados dentre estes poucos que acharam a porta, que foram chamados pelo nosso Senhor. E se você não tem certeza disso ainda, não perca tempo. Creia no Senhor Jesus Cristo. A porta ainda está aberta. Creia no Senhor Jesus Cristo. Abandone essa vida de pecado, de displicência com o Evangelho. Creia em Jesus Cristo. Se torne um membro, um súdito do reino. Seja um dos poucos que adentra a porta. E para concluir, eu quero voltar àquela história do começo. Lembram-se que eu falei que Odisseu parte para ir à sua terra. E como eu disse também, ele enfrenta diversas oposições. Diversas oposições. Ele luta muito no caminho. E por vezes, ele fica à beira da morte. Mas há uma coisa que alimenta Odisseu. Odisseu não tem outro objetivo senão chegar em casa. Odisseu não tem outra meta senão estar de volta ao lar. E Odisseu tinha um lar terreno. Odisseu tinha uma esposa terrena. Nós temos um lar celestial. Nós temos aquele que é chamado de nosso marido, nosso cônjuge eterno, que é Jesus Cristo. Amados irmãos, continuem. Esse sermão não é para desestimular ninguém. É para dizer, continuem. É para dizer, entrem. É para dizer, lembre-se daquela voz de Cristo que um dia bradou em seu coração, rompeu a sua surdez, tirou a sua cegueira, aqueceu o seu peito e deu sentido para a sua vida. Aquela voz que clamou em alto e bom som no seu coração, entre! E continue avançando pelo caminho, continue avançando pelo reino, porque há uma pátria infinitamente superior nos esperando. Nada nesse mundo pode se comparar. Nós estamos indo para lá, pela graça do Senhor. E que a graça dele, que nos chamou eficazmente, nos acompanhe até estarmos a salvo além do rio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar este culto orando ao Senhor. Eu vou orar e nós encerraremos orando a oração que o Senhor nos ensinou. Oremos todos. Pai eterno, nós queremos agradecer a Ti. Nós queremos bendizer o Teu nome, ó Deus. Em primeiro lugar, porque o Senhor um dia bradou em nosso coração e fez eficaz essa ordem que o Senhor deu. Entrai. E de fato, um dia nós entramos, ó Deus. Um dia nós passamos pela porta estreita. E pelo caminho apertado agora andamos. Nós queremos agradecer a Ti, ó Deus. Porque apesar do caminho ser difícil, apesar de ser repleto de perigos, dores e sofrimento para nós, há um caminho. O Senhor nos deu uma porta. O Senhor providenciou um novo e vivo caminho para que nós tivéssemos vida eterna contigo. Nós queremos agradecer, porque nós podemos levantar os olhos diante dos sofrimentos dessa vida e olhar para o reino celestial, para aquele lar que o Senhor Jesus Cristo prometeu que faria para nós.
Ele disse que iria e nos prepararia moradas. É para lá que nós estamos indo, Senhor Deus. Nós não somos aqueles que se prendem no caminho, aqueles que olham apenas para o roteiro e se esquecem do destino, ó Deus. Não! Pela graça do Senhor, nós somos aqueles que caminham com o destino certo diante dos olhos. E nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que se há alguém aqui nessa noite que ainda não adentrou essa porta, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Senhor Deus, o nosso desejo é que todos que estão aqui agora sejam de fato contados entre estes poucos que acham a porta. Que Cristo brilhe em seus corações, que eles se comprometam com o evangelho do reino, que eles abandonem, ó Deus, uma vida dupla de hipocrisia ou de apenas desinteresse pelo Senhor. Ó Deus, lembra-os do terrível destino que os aguarda, mas lembra-os também que há vida, há perdão, há graça em Cristo Jesus. Há um caminho a ser trilhado. E a nós, Senhor Deus, nós suplicamos, fortalece a igreja de Mairinque. Ajuda, ó Deus, estes pequenos estrangeiros fracos e débeis, que muitas vezes já estão com os pés sangrando de tanto caminhar, de tanto pisar em pedras, de tanto sofrer oposição. Tem misericórdia de nós. Não nos deixa desanimar no meio do caminho, ó Deus. Fortalece a nossa fé, lembrando-nos da nossa grande e brilhante, celeste pátria. Que Cristo Jesus seja o anseio do nosso coração, porque é para Ele que nós estamos indo. É para Ti, ó Deus, que nós estamos caminhando. Que a Tua graça, a mesma graça que pegou em nossa mão no começo da nossa caminhada cristã, continue segurando a nossa mão até voltarmos para casa. Tem misericórdia de nós. E nos ensina, ó Deus, a orar segundo o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.